Olá, meus amados irmãos, eu sou Caroline Andrade. Estou mais uma vez aqui para trazer ao teu coração e ao meu coração a palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Que Deus possa estar nos abençoando poderosamente através dessa palavra. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nosso coração, para que nós possamos entender e absorver tudo de bom, e tudo que é bom é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus por completo é excelente, é fundamental, é importantíssimo para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos ser ajudados em tempo oportuno, para que nós possamos estar fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é fundamento para nossas vidas. E nós precisamos meditar nela, como diz o Salmo 1, meditar nela de dia e de noite, né? Por quê? Porque ela é a nossa bússola, ela é a nossa direção para fazer com que eu e você venhamos viver os propósitos do Senhor. Ainda que grande seja a dificuldade, a luta que nós enfrentamos no percurso da nossa vida, mas eu quero te dizer uma coisa, né? A palavra do Senhor, ela é suficiente para você como teu sustento, sabe? Como a tua provisão, como teu mantimento, para que você percorra toda a caminhada que te está proposta até o fim, sabendo que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir todas as coisas na tua vida. É tão importante a palavra de Deus, porque eu acho interessante que aqui onde nós vamos meditar, no capítulo 1 de Jeremias, existe um versículo que é o versículo 12, que vai dizer algo assim, ó. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe, eu acho interessante que o Senhor está dizendo para a nossa vida que Ele vela pela sua palavra para cumprir, ou seja, aquilo que Deus ele fala comigo e contigo, Ele cumpre, porque Ele é Senhor. E eu já quero iniciar falando a respeito disso, porque aqui no capítulo 1 vai relatar sobre a chamada de Jeremias, né? Sobre a convocação que Deus fez para ele, para que ele pudesse vir para cumprir uma missão como profeta excelente do Senhor, né? E quando o Senhor chama Jeremias, o Senhor não chama dizendo, né, que eu vou te dar uma mesa farta, né, que eu vou fazer você estar numa sombra, tomando água de coco, tomando água fresquinha, né? O Senhor vai mostrar para Jeremias que vai ter desafios, que vai ter lutas, mas o Senhor diz assim para Jeremias, né, no versículo 17, tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, ou seja, cinge-te, ou seja, te prepara, né? Se veste das armaduras necessárias, se veste das armaduras de Deus. Por quê? Porque a luta será grande, mas na batalha, nenhum soldado ele pode entrar desprevenido, ele precisa estar preparado. Nós somos hoje, como disse Paulo para Timóteo, soldados do Senhor Jesus Cristo. Nós somos sim esses soldados, e todo soldado que se preze, ele precisa ter a couraça verdadeira sobre os seus lombos, as armaduras de Deus sobre sua vida. Por quê? Porque a nossa luta na atualidade não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E nós sabemos e entendemos que o inimigo, ele luta sim. Ele luta, ele guerreia contra a nossa vida, a fim de nos destruir, a fim de nos acabar, de apagar a nossa vida sobre a terra. Mas eu quero te dizer uma coisa, né? Que nós venhamos fazer exatamente ser cumprido em nossa vida aquilo que o Senhor falou para Jeremias, né? Cinge-te os teus lombos, né? E levanta-te. De repente você está tão cabisbaixo, né? De repente você está desiludido, atribulado pelas situações que você tem vivido, que você tem enfrentado.
E muitas das vezes você não sabe como resolver, de repente até decepcionado com alguma coisa, né, relacionada à igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor hoje fala comigo, fala contigo que você precisa se levantar. Você precisa sair do teu lugar, sabe? E começar a focar a tua mente em Cristo. Não deixa que as coisas desta vida venham te parar, sabe? Não deixa que as tribulações dessa vida sejam o resultado do teu fracasso. Se levanta. Sai do lugar onde você está, desse comodismo. Porque Deus, Ele quer te usar. Às vezes nós estamos como Jeremias. Mas como, irmã Carol? Porque quando o Senhor, Ele chama Jeremias, e o Senhor vai dizer que formou Jeremias, criou Jeremias para um propósito, assim como Ele criou você para um propósito, me criou para um propósito. A Bíblia vai dizer no versículo 6 do capítulo 1 de Jeremias, onde Jeremias dá uma desculpa, ou até mesmo por medo, eu não sei, mas ele diz assim: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Muitas das vezes eu e você estamos enchendo a nossa vida de barreiras, a fim de não vivermos os propósitos do Senhor sobre a nossa vida. Mas lá no fundo do seu coração você sabe muito bem que a vida que você está levando hoje não é a vida que Deus preparou para você. Não é isso que o Senhor tem para a sua vida. Você está caminhando desse jeito aí pela rebeldia do seu entendimento. Mas você sabe muito bem que não é dessa forma que Deus quer que você fique. Então comece a se levantar, comece a cingir os seus lombos e se levante e saia do lugar. Por quê? Porque Jesus está te chamando para você viver um propósito. O tempo da desculpa já acabou. O tempo de você colocar barreiras e dificuldades para viver os planos de Deus acaba hoje. Porque hoje Jesus está te chamando para tu viver algo novo da parte de Deus. E Ele está dizendo que Ele vai fazer com que os teus caminhos que estão sombrios, que estão aí cheio de luta, cheio de dificuldade, né, cheio de barreiras, Ele aplana diante da tua vida. Se você tá achando que você tá vivendo em uma terra seca, que não tem nada, que só tem escassez, o Senhor, Ele faz brotar água para tu beber nessa terra seca, mas de sede tu não fica. Então aqui Jeremias recebe de Deus a direção. E o Senhor diz para ele: levanta e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Por quê? Porque quando nós somos convocados pelo Senhor, nós não mais vivemos pela nossa vontade, mas Cristo vive em nós. Então as ordens não são nós que damos, né? Por que tem tanta tribulação, muitas das vezes, né, em lugares por aí? Porque as pessoas vivem conforme o seu coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração e perverso. Quem pode conhecê-lo? O Senhor diz: eu conheço o coração, né? Ele próprio sabe que o coração é enganoso, é perverso, é mau. Ou seja, nós não temos que viver pelo nosso coração, pelo nosso entendimento, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, porque o Senhor diz que Ele pega os sábios na sua própria sabedoria. E o Senhor diz que a sabedoria do homem não é nada, porque nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. E a gente sabe que para nós vivermos a vontade de Deus, nós precisamos deixar a nossa vontade de lado, porque a dele é que tem que prevalecer. O que o Senhor disse para ele, para Jeremias: te prepara, porque você vai falar o que eu te mandar. E a gente sabe que Jeremias foi levantado, né, para proclamar contra a nação preciosa do Senhor, contra Judá. Por quê? Porque Judá estava vivendo assim um pecado em cima do outro, vivendo conforme a sua própria vontade, fazendo coisas absurdas diante do Senhor, e o Senhor estava levantando Jeremias para proclamar diante daquele povo a sentença. E a sentença seria de cativeiro, de castigo.
Muitas das vezes, quando nós somos usados para falar a verdade para a vida de quem está em rebelião, muitos deles não querem aceitar. Assim como o povo de Judá também não aceitou, né? Eles ficavam distorcendo, levantava profeta para desfazer aquilo que Jeremias estava falando. Então foi uma luta muito grande que Jeremias passou, porque o Senhor sabia muito bem que ele iria enfrentar, porque o ser humano em si, ele é resistente a se converter, a se livrar do mau caminho, a buscar verdadeiramente obedecer à face do Senhor. O ser humano é resistente àquilo que é certo, é correto, porque a tendência do ser humano, desde a queda do homem, é somente ir para o lado errado da coisa. Por quê? Porque é um caminho de facilidades, mas o caminho de facilidades é perdição, é morte. O que o Senhor disse para Adão? Adão, né? Não de toda árvore você come, mas esta árvore aqui que eu estou colocando no meio do jardim, não coma dela, não prove dela, né? Por quê? Porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito que Deus tem reservado para mim e para você é vida eterna. É o que Deus tem preparado para nós, né? Mas nós tendemos sempre a tocar no fruto proibido. O pecado ainda continua sendo o fruto proibido para a nossa vida. E muitas das vezes nós somos seduzidos e enganados pelo diabo por causa dos nossos desejos, das nossas vontades. E as nossas vontades sem sabedoria do céu, sem direção de Deus, ela nos mata, ela nos leva para o inferno. Por isso nós precisamos mudar de rumo e começar a obedecer ao Senhor. Embora que doa, mas essa é a vontade que precisa ser prevalecida em nossa vida. Então o Senhor continua dizendo, não desanima diante deles. Por quê? Porque eu farei com que não temas na sua presença. O Senhor estava dizendo, o desafio que você vai enfrentar no meio desse povo, que vai ser só você, sozinho. Mas o desafio que você vai enfrentar é muito grande. Mas eu quero te dizer, não desanima. Hoje o Senhor está dizendo, não importa qual é o serviço que você vai enfrentar para vivê-lo, o propósito que o Senhor tem preparado para ti. Mas o Senhor diz hoje, não desanima, vá adiante, persevera, persiste. Mas não desista daquilo que o Senhor planejou para a tua vida. Porque eis que te ponho hoje, diz o Senhor, por cidade forte, por coluna de ferro e por muro de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E o Senhor diz mais, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor era com ele. O Senhor estava dizendo, Jeremias, hoje eu te coloco, não é por areia, é por uma cidade forte, edificada, é coluna de ferro, é muro de bronze, é coisa poderosa. Tu vai estar diante do rei, diante do príncipe, diante do sacerdote. Até o sacerdote tinha se contaminado. Aquele que deveria ser justo estava praticando injustiça. E o Senhor estava dizendo para Jeremias, eu vou te colocar diante desses líderes. Mas você vai ser diante deles como coluna de ferro, como cidade forte, como muro de bronze. Sobre toda a terra e sobre esse povo. O Senhor hoje te diz a mesma coisa, não temas, porque você e eu com Deus é maioria. Pode ser só você, mas é você com Deus. Você com Deus, você vai vencer. Você com Deus, você vai triunfar. Deixa eles pelejar. A Bíblia diz que eles vão pelejar contra ti, como eles pelejaram com Jeremias, como eles lutaram contra ele, mas eles não prevaleceram contra a vida dele. Por quê? Porque Deus estava com ele, Deus está no controle de tudo. Quando você vai debaixo da palavra do Senhor, debaixo da ordem de Deus, nós é porque somos pessoas de pouca fé, muitas vezes, sabe? Mas se a gente cresce mesmo naquilo que Deus fala conosco, nós não iríamos temer. Porque se o Senhor está dizendo, pode ir, que eu me responsabilizo pela tua vida, nós tínhamos que somente crer e ir e obedecer. E podia ter certeza que o caminho podia estar fechado, o mar está lá na frente, mas o Senhor está contigo, o mar se abre. É assim que nós precisamos viver os propósitos do Senhor. Por quê?
Porque no versículo 12 do capítulo 1 diz que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. O Senhor estava dizendo, eu estou te levando e se responsabilizo por você. Eu cuido de ti até o fim. Então hoje, receba essa palavra, porque o Senhor já te chamou. Ele te convoca para a presença dele, para que você venha viver os propósitos que o Senhor reservou para a tua vida, porque os planos do Senhor são mais altos, são melhores do que aquilo que você tem planejado para si mesmo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.